Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação e hoje nós iremos estar falando sobre um assunto bastante polêmico, que é o título do nosso vídeo vai ser o seguinte, e está baseado dentro de um livro de perguntas e respostas. E é um livro onde responda às dúvidas de seus adolescentes. É um livro que é para adolescente, tem 100 perguntas e 100 respostas que os adolescentes muitas das vezes nos fazem. E uma delas eu quero gravar aqui, e creio que em outros vídeos nós iremos ter a oportunidade de gravar mais. E irei ler, se não der tempo, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande, de terminar esse vídeo, nós fazemos a segunda parte, se não der tempo de terminar, porque eu irei ler a pergunta e a resposta todinha. E nesse livro está no segundo capítulo, que a pergunta é: Deus criou o mal? Né? O que você acha? Será que Deus ele criou o mal? A Bíblia ela não diz que Deus ele é o criador de todas as coisas subsistem e existem por causa dele. Então, se tudo existe por causa dele, por conta dele, então será que Deus ele é o criador do mal? Será que foi Deus que criou o mal? O mal existe por causa de Deus? Qual é a resposta que nós temos para essa pergunta? E o que é que o livro ele nos traz para nós entendermos? O livro ele vai nos dizer o seguinte, eu irei estar lendo o que o autor Charles Carlson ele nos responde. Ele diz assim: a barreira intelectual mais difícil para a fé cristã não é como muitos acreditam. Se Deus criou o mundo, ele diz assim, o maior cientista deste século, ele diz aqui Albert Einstein, que é o maior cientista do século, de todos os séculos, a personalidade do século da revista Time, viu claramente que o universo é planejado e ordenado. Portanto, este deve ser o resultado do plano de uma mente e não de meras colisões aleatórias da matéria no espaço. Como Einstein enunciou a ordem do universo, revela uma inteligência de tamanha superioridade que encobre toda a inteligência humana. Então, ele revela em uma das revistas, ele escrevendo, falando que o universo ele foi arquitetado de uma maneira tão absoluta, de uma maneira tão linda, que tem que ter um arquiteto por detrás desse universo, né? Então, e esse arquiteto, esse fenômeno que é a criação do universo, do mundo, né? Não foi criado por um mero acaso, por colisões, não foi uma colisão, uma explosão que criou todas essas coisas, né? Tem que ter uma mente extraordinária por trás de tudo isso, né? Então, teve que ter um arquiteto, né? Teve que ter um planejador, teve que ter uma pessoa que arquitetasse tudo isso, né? Então, ele fala sobre isso, sobre essa ordem no universo, porque é muito, muito lindo como é que o universo foi feito. E ele diz aqui, o que obstruía Einstein era algo muito mais difícil, a questão do sofrimento e do mal. Sabendo que houve um planejador, está aqui colocado planejador entre aspas, né? Ele organizava sobre o caráter deste planejador. Como Deus poderia ser bom e, contudo, permitir as coisas terríveis que acontecem à humanidade? É uma pergunta que ele faz aqui. Como é que pode Deus ele ser tão bom, tão bondoso, né? Que ele permite que a humanidade ela venha sofrer, ela venha passar por tanta dificuldade, por tantos desastres que nós vemos, né? Como é que pode Deus ser tão bom e ver um assassino, um psicopata matar uma criança e ele não fazer nada?
Como é que pode Deus ele ser tão bom, tão bondoso? Como é que podem os crentes pregar um Deus tão bondoso e existir tanta maldade no mundo? Aí diz ainda aqui, né? O problema do mal pode ser declarado de forma simples. Se Deus é completamente bom e todo-poderoso, Ele não permitiria que o mal e o sofrimento existissem em sua criação, né? Diz aqui o autor. Mas diz aqui, mas o mal existe, né? Então, ele diz aqui que o problema tudo é muito simples. Ele diz, é simples. Se Deus é completamente bom, Ele é todo-poderoso, Ele não permitiria que o mal existisse e o sofrimento existisse em sua criação, de maneira alguma, até porque nós vemos o relato em Gênesis capítulo 1 e do versículo 1 ao versículo, em todo o capítulo, do capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que tudo o que Deus criou era bom. Nós não vemos o mal ali. Ainda não existia o mal, né? Então, nós vemos que tudo que Deus criou era bom, né? Deus criou as coisas perfeitas, mas o mal ele existe. E da onde é que veio esse mal? Como é que existiu esse mal? Será que foi Deus que criou? E continuando aqui, ele diz, mas o mal existe. Portanto, muitas pessoas concluem que ou Deus não é completamente bom, algumas pessoas concluem isso em suas mentes e dizem, ou Deus não é completamente bom, por isso ele tolera o mal, ou ele não é todo poderoso, por não poder se livrar do mal, embora ele queira. Então algumas pessoas concluem o seguinte, já que o mal existe, então a resposta é simples. Então, Deus, ele não é completamente bom, existe uma face de Deus que ele é mau, ele é terrível, ele permite o mal. Deus é um psicopata, que ele é tanto bom, ele também pode ser ruim. Ou ele não é todo poderoso. Por ele não ser todo poderoso, ele tolera o mal, né? E mesmo que ele queira que o mal não existe, mas o mal está existindo, porque ele não é completamente todo poderoso. Então algumas pessoas concluem isso. Aí continuando a nossa conversa, nosso livro ele nos diz assim, a Bíblia dá uma resposta clara para esta aparente contradição. Aí diz assim, o grande romanista russo, que fala aqui, Dolph, não sei o que lá, um nome russo aqui, trata do sofrimento dos inocentes em toda a sua pungência e em seu romance. Ele diz aqui. Aí ele fala aqui. Em um desafio, o seu irmão cristão, Ivan, ele conta a história de um jovem atormentado, ou uma jovem, melhor dizendo, atormentada, e até torturada por seus pais. Ivan, então, pergunta, você entende porque esta infância deve existir e permitida? Ivan insiste que ele não consegue aceitar um Deus que permite o sofrimento sem sentido de uma criança, né? No sentido de uma criança. Imagine que você está criando uma fábrica de destinos humanos, com o objetivo de fazer os homens felizes no final, dotando-lhe a paz e o descanso, mas que seria essencial e inevitável tortura até a morte, alguém que seja apenas uma pequenina criatura, aquele bebê batendo em seu peito com um punho, por exemplo, e alicerçar este edifício é uma lágrimas. Você adoraria o arquiteto nesta condição? Ele diz aqui, a resposta deve ser não. Nenhuma pessoa sensível
poderia dizer o contrário. Mas o que está errado aqui é a premissa, a preposição de que Deus planejaria o destino humano. Isso que viesse a requerer o mal como uma etapa temporária a fim de que fazer as pessoas felizes no final. O Deus das Escrituras não precisa concluir ou construir um inferno temporário para poder produzir o céu. Ele criou um mundo que é muito bom desde o início. Gênesis capítulo de número 1 e versículo 31, a palavra de Deus diz assim, né? Que Deus ele criou um mundo muito bom e que ele é maravilhoso. Deus, quando fez todas as coisas, ele disse, muito bom é. Então, ele diz aqui, continuando, Deus criou o mal? Ele faz a pergunta aqui mais uma vez. Deus criou o mal? Aí ele responde, não, Deus não criou o mal. A bondade absoluta de Deus é um princípio essencial do seu pensamento cristão. Então, ele diz aqui que Deus, ele não criou o mal, né? Deus, ele não criou o mal. Então, a resposta para a nossa aula, ou a nossa breve aqui, palestra aqui nesse exato momento, que é o tema desse vídeo, Deus, ele criou o mal? Então, a resposta é não. Deus, ele não criou o mal. Viu? Deus, ele não criou o mal. Jamais, de maneira nenhuma, Deus iria criar o mal. Amém? Então, que Deus, ele nos abençoe. O vídeo de hoje era esse, para a nossa meditação. O próximo, não perca, que será o seguinte. Se Deus não criou o mal, de onde ele veio? Né? Nós vamos dar continuidade a esse capítulo 2 do nosso livro, que vai estar tratando do problema do mal, do pecado e do amor de Deus pela a humanidade. Então a primeira questão foi, Deus, ele criou o mal? Então a resposta é não. Então se Deus, ele não criou o mal, de onde ele veio é o próximo vídeo e eu lhe espero lá em nome de Jesus. Amém?